todo mundo sabe que desde a antiguidade a história é contada por meio de artefatos, né, objetos muito antigos e que vem passado de gerações por gerações, né, por meio dos museus. E no município de Itarema, a 120 km de Sobral, o Centro Histórico e Cultural Museu Vicente de Paula Rios é um exemplo de como a história de um povo pode ser contada por meio daquilo que, para muitos talvez, não tenham nenhuma utilidade, como móveis, por exemplo, sanfonas antigas, máquinas de escrever, muitas vezes são inúteis aos olhos de quem não consegue enxergar a história. E de acordo com o diretor, historiador e idealizador do Centro, José de Fátima Silva, a iniciativa de se fundar esse monumento, né, histórico começou por meio de uma experiência própria de vida dele, na qual ele, dando uma manutenção e tentando vender alguns discos de vinis, né, de uso próprio, ou seja, uma coleção dele. Daí a neta dele, de 2 anos, chegou para ele e perguntou de onde tinha vindo, como era fabricado, e ele pensou que se ele vendesse, as outras pessoas, né, as outras netas não teriam essa experiência que ela teve em conhecer mais sobre a história e possibilitar que essas novas gerações não conhecessem. Para eles seria um grande erro, para eles seria algo desnecessário. Então foi a partir daí que surgiu a ideia na cabeça dele para fundar esse centro. Conta com mais de 5.000 peças que interagem ao acervo, que foi fundado há mais de 7 anos. O idealizador do museu, que revelou que os artigos foram adquiridos por meio de doações, trocas e até mesmo permutas. As peças que compõem o material de exposição foram, em sua grande maioria, doadas por famílias. E uma dessas famílias foi a minha família, que mora na comunidade do Lagamar. Na verdade, não foi uma doação tão grande, mas serviu para demonstrar algumas coisas, como, por exemplo, o ferro de passar antigo, que era utilizado carvão, ou seja, ele era preenchido com carvão por dentro, e eles colocavam fogo no carvão e funcionava como o ferro normal elétrico. A diferença é que não gastava energia, né, só a energia do carvão. Com muita dificuldade, o diretor, né, atual diretor, conseguiu fundar e implantar o acervo em 2004, em janeiro. O museu em Itarema evidenciou o diretor. Outro aspecto ressaltado pelo historiador trata do conhecimento do tempo de que as antiguidades expostas no centro, que agrupam mais de 3 séculos, permitem aos seus visitantes. Aqui no museu nós temos peças que datam do século XVIII ao século XX, e através delas nós podemos contar aos visitadores a história com riqueza de detalhes. Então, o que aconteceu? A minha equipe e eu ia fazer uma visita presencial ao museu e demonstrar todas as obras. Como vocês puderam ver nas primeiras imagens, né, a foto da entrada do museu e a foto de algumas das antiguidades que tem lá. Porém, devido à pandemia, a gente não conseguiu estar indo lá. A gente também ficou de ir na casa do Zé de Fátima, só que a gente também não conseguiu porque ele fez uma viagem. Mas, quando tudo isso passar, com certeza a gente vai gravar algo muito mais detalhado diretamente no museu. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de dar um like, não esquece de se inscrever e comenta bastante, viu? Que isso é um trabalho bastante importante da escola, né? E, no final de tudo, sou o Aluna Prá. Tchau! You want some more of this, bitch? Back in the easy, we could do this all year long. E agora, será que eu gravo assim? E aí, vocês já beberam água hoje? Não deve beber água não, fica em casa.